Documentação, muito importante, você formalizar a sua empresa. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho, nesse primeiro bloco, o que aconteceu na mente desse empreendedor Matheus, né, e um sócio que você tem, como que foi essa trajetória prévia, até a pessoa decidir abrir uma empresa, tem um porquê. Então, conta um pouquinho pra gente dessa caminhada aí. Assim, a minha caminhada foi meio turbulenta, cara. Foi uma coisa assim, vamos dizer, de Deus. Porque o que acontece? A efetividade, o meu CNPJ está aberto desde 2019. Porém, a ideia da Titã floresceu em 2020. Agora imagina, gente, em plena pandemia, onde ninguém trabalhava, todo mundo em casa, e simplesmente um doido ali pega e fala, não, eu vou abrir uma empresa e vou conseguir. Só que o que acontece? As pessoas nessa pandemia estavam trabalhando em casa, mas não havia suporte em casa. Não havia assistência técnica. Suporte a domicílio e nas casas, porque você atende pessoa física e empresa. E muita gente criou o home office obrigatório, algumas pessoas já tinham home office. E aí, cadê o suporte para o home office? Entendi. Então, devido a essa carência que nós identificamos, nós decidimos explorar essa carência e disponibilizar um serviço de qualidade, né? Porque, querendo ou não, as pessoas precisam de assistência. Hoje a informática é a nossa ferramenta de trabalho. Nós não podemos parar nosso dia sem aquele computador, porque basicamente é o nosso meio de comunicação principal e de trabalho principal. Então, devido a isso, nós fomos lá e guerreamos mesmo, lutamos para conseguir. Montamos toda a documentação bonitinho e começamos a atuar em maio de 2020. Agora, quando que você começou a carreira em tecnologia da informação? Fala um pouco da tua formação pra gente. Bom, a minha carreira foi desde muito novinho, eu sempre gostei muito de informática. Então, desde os 13 anos, eu fiz o meu primeiro curso de informática. Informática de manutenção técnica de computadores. Então, quantos anos você tinha? 13 anos. Imagina isso, gente. E eu vejo a propaganda hoje em dia, curso de robótica para crianças a partir de 6 anos. Como assim? 11 anos já está programando. Eu acho formidável essa nova geração. E você já antecipou essa geração toda aí. 13 anos já com o primeiro curso técnico de informática, olha isso. Então, com 13 anos eu fiz o meu curso e eu vi assim, cara, é isso que eu quero para mim. Que fantástico. Então, hoje eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela Marta Falcão. E eu sou pós-graduando em MBA de Gestão Estratégica de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual. A gente sempre pede para a pessoa trazer e contar para a gente a sua trajetória, porque isso dá respaldo, dá credibilidade, fundamenta o porquê daquela pessoa 5, 10, 15 anos depois decidir ser empreendedor. É uma caminhada de amadurecer a ideia, porque com 13 anos você não sabia que seria Titantec. Agora, quando a vocação técnica da pessoa, profissional, é despertada logo em tenra idade, adolescente, é muito bom, porque dali em diante dos 13 anos você começou a trabalhar como? Fazendo, cuidando dos seus computadores, dos amigos, da família, começa assim. Do pai, da mãe, aquele quando o pai chega, Matheus, meu Deus do céu, esse computador tá travando demais. Já quem prestava o suporte já era eu. Olha a isso. Família, os tios, primos, amigos, os conhecidos, vizinhança, aí pronto. Papagaio, periquito. Viu? A primeira clientela é o pessoal que conhece aquela pessoa ali. Isso foi até que idade? Assim, foi até os meus 17, 18 anos, que quando chegou aquele momento que eu tinha que decidir o que eu tinha que fazer da minha vida profissional. Qual faculdade vou fazer? Mais ou menos isso? Isso. Então, dali diante, eu sempre fui muito curioso. Eu gosto de diversas áreas, entendeu? Dentro da tecnologia de informação. E é enorme, lógico, como todo o universo. Então, eu vi um mundo de inovação, porque assim, a minha essência mesmo, ela é de trazer inovação para as pessoas. Porque eu não quero reinventar a roda, Carmen. Eu quero trazer uma melhoria para aquela roda. Pronto. Olha aí, só um dedinho de informação, né? Inovação não precisa ser algo totalmente novo do zero. Inovação pode ser você melhorar um processo, um procedimento, o modo de entregar, a embalagem, o detalhe a mais, você está inovando. Aí você renova a tua identidade visual, que é isso que ele veio fazer. Mas técnico de informática tem muito, assistência técnica tem muito. Mas a gente já pode falar um pouquinho assim. Como a gente está nesse momento fazendo a apresentação da Titantec, você viu que a Titantec tem uma estrada, tem um porquê. Eu gosto desses nerds assim, muito novinho, começa a gostar de computador. A nossa resistência de gente comum para tecnologia, aplicativo, computação. E aí tem uma turma que já começa super cedo e você vê que tem um porquê
porquê da Titantec existir em 2020, mas a coisa começou muito lá atrás. E aí esse gosto pela tecnologia vai se desenvolvendo, vai atendendo as pessoas mais próximas, e depois, quando que virou profissão, antes de formar a Titantec com PJ em 2020, quando foi que com 17, 18 anos, o Matheus começou a se profissionalizar, foi para a faculdade de análise de sistemas, mas quando começou a vender serviço informalmente para outras pessoas sem ser amigos e familiares? Assim, eu já fazia serviços para outras pessoas já com 20 anos ali. Começou a atender empresa? Sim, eu comecei a atender empresas informalmente ali. Então, no meados da minha faculdade, entendeu? Que é onde eu teria mais propriedade para dizer, eu sei um pouco do que eu estou falando, eu estudei um pouco sobre isso, eu posso ir seguir esse caminho aqui. Só que naquele momento já vinha aquela coisa assim, aquela coceirinha atrás da orelha do eu quero ser um empreendedor, eu quero mudar assim, eu não quero ser aquela pessoa atrás de vagas, eu quero criar essas vagas de emprego, eu quero dar oportunidades, as mesmas oportunidades que eu tive. Legal. Aí veja só, o Matheus falou uma coisa interessante. Aí lá pelos 20 anos, ele começou a prestar serviço informalmente. A maioria começa assim, nós começamos assim. Antes não existia consulta, existia só a Carmen Bernardes. Então a maioria, 99%, começa informal. Aí você começa a emitir recibo para receber o teu pagamento dos teus primeiros clientes. Ok por um tempinho, amigo, porque depois você vai sentir que credibilidade, respaldo, para entrar nas empresas com maior segurança e tranquilidade da tua entrega, do teu serviço, você vai ter que ter emitir uma nota, seja da prefeitura como pessoa física, também por um tempinho. Mas o tempo vai passando, vão vindo outros clientes e você vai ter. E quando você quer contribuir com a comunidade não só com teu conhecimento, prestando serviço, mas empregando pessoas, contratando pessoas e transmitindo conhecimento, normalmente o empreendedor ele tem essa gana por gerar emprego, por gerar renda, por contribuir, por ajudar o próximo e disseminar conhecimento. E o empreendedor nato, ele, assim como ele busca informação, ele dissemina, ele compartilha informação. Ele tem essa coisa de ter muito network ativo, troca, parceria. Então a gente vê que começa uma situação, assim como o Matheus que eu conheci prestando serviço para a Consult, a gente vê a mentalidade empreendedora dele e eu comecei a fazer essa mentoria empresarial. Por quê? Porque a gente vê que nessa troca de informação todo mundo enriquece, a gente aprende também. Aquela fala antiga que quem mais aprende é o professor, é verdade, porque a outra pessoa tem tanta riqueza que a gente acaba compartilhando um pouquinho do que a gente sabe. Então, que bom que isso teve esse despertar teu lá com 20 e poucos anos, que aí você começou até ver um momento chave. Para algumas pessoas foi exatamente a crise. Uma das crises que nós temos, a gente fala assim, nunca a crise é a última crise da nossa vida. Então, até quando a gente estiver vivo, a gente vai passar por algumas crises. Que bom, né? Ou se foi necessário uma crise na pandemia, foi uma grande oportunidade para você dizer assim, poxa, mas quem vai atender nesses home office todo? O problema dos computadores dele, que fantástico. E tem mais coisa da Titantec, né? Fala pra gente antes de encerrar o nosso primeiro bloco daqui a pouquinho. Sim, Carmen. Serviço que você presta pro pessoal. A Titantec, ela não se delimita em essência técnica. A ideia da Titantec, em sua essência, é disponibilizar o máximo de serviços possíveis para um cliente. O cliente não ficar que nem um ping-pong. Não, eu preciso formatar o computador, eu falo com o fulano de tal. Mas eu preciso montar uma rede de computadores, eu falo com o cicrano. Não, dessa forma você encontra uma gama de serviços em um só lugar. Isso facilita tanto logisticamente, tanto em confiabilidade, porque você já vai ter a confiança com aquele fornecedor que você já prestou serviço para você anteriormente. Essa foi um grande diferencial que a gente avançou na interação comercial, porque quando eu precisava de alguma coisa, eu sabia que eu podia chamar a Titantec, porque se ele não tivesse o serviço que eu precisava, ele ia atrás e ia me trazer a solução. O que o dono de negócio quer? Um facilitador. Eu preciso de gente para trabalhar junto comigo, seja para criar um site, seja para cuidar das máquinas, seja para me destravar o computador rápido quando eu estou ali no trabalho. Então, coisas simples que esse suporte remoto no WhatsApp ele me resolve em 2 minutos. Tira aqui minha dúvida,
acontecendo assim com o computador, está pedindo isso, faço o quê? Faço isso, faço aquilo. E muita empreendedora também tem essa dúvida, tem esse problema. As mulheres, as empreendedoras sabem como a gente precisa do cara ali de TI para dar uma ajuda na gente. Então, acelere o trabalho, destrava. Então, essa agilidade foi formidável. Eu sou testemunha desse suporte remoto. Na crise, a plena pandemia, era que eu pedia o meu socorro e vinha rapidinho. Deus manda a pessoa certa. Então, já entendi mais da Titã hoje, dessa gama de serviços que você tem e acaba sendo um grande facilitador na área de tecnologia de informação. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Titantec para vocês. Até mais. Já. Até aqui tudo bem, né, Jean? Sim. Beleza. Sim, cara. Como eu tô saindo? Tá tranquilo. E ele tá falando baixo, tá falando mais alto, tá ok. Quando você chamou o intervalo, você me avisa, tá? Ah, não avisei, né? Pois é. Mas eu não falei pequeno? Não, só que você falou já muito em cima da hora. Então. Ah, é. Daqui a pouquinho que a gente vai encerrar, tem que falar um pouquinho antes. Sim. Tá. O segundo a gente vai falar agora mais de gestão de informação, né? Na verdade, seria o comercial. Comercial. Aí vem a tua pergunta agora, lembrei. Isso, as perguntas. Tá. E a fala tava ok? A minha fala? Como é que tá? Tá ok? Fala do Matheus, tá dando pra ouvir, né? Sim. A questão da câmera, da movimentação da minha câmera, de aquele câmera. Tá tudo okay? Beleza. Oba, tá acertando de primeira, viu? É porque lá em Guerra também tem muita atividade assim, né? Mais ou menos. O Apóstolo Arão, ele é muito... Comunicador digital. Então ele montou um estúdio interno, lá tem essas câmeras. Esse apóstolo é de qual igreja que tu fala? Restauração. Da Restauração mesmo? Ele é 12 do apóstolo Renê. Mas é lá da tua igreja, não? Sim. Ah, menino. E o Francisco conhece? Não sei, acredito. Conhece, ele disse que conhece não. Ah, então tá. Aí eu trabalhava nessa parte ali de som, de parada. Só tem 25 segundos. Vamos retomar com a pergunta do Matheus, porque o nosso compromisso aqui, por isso o nome, lembrei, um mote. O nome da consulta é exatamente para você consultar, fazer suas perguntas, para a gente poder te ajudar e alavancar aí o teu negócio. Vamos lá. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, 1 lá. Olá, empreendedores, super feliz de estar de volta aqui com você nesse programa. Indo agora para o segundo bloco, trouxemos a Titantec, uma empresa de assistência técnica e informação, e informática, e tem também gestão da informação, a gente vai falar sobre isso depois. E o Matheus Azevedo está como convidado hoje, trazendo essa rica informação desse universo todo vasto, que cada categoria tem, lógico, muitas riquezas, a gente está compartilhando um pouquinho aqui. E nós combinamos nesse segundo bloco da gente fazer as perguntas, porque afinal de contas o nome consulte, ele é exatamente isso. Ele foi feito propositalmente no verbo imperativo, consulte, pergunte, vai lá, busca informação. Então aproveita esse momento agora, o empreendedor de hoje, o foco é o Matheus, e ele vai fazer as perguntas, lógico, da Titantec. Pode começar, Matheus, o que temos para hoje? Bom, como toda empresa, ela tem um produto, um serviço, mas ela tem um ponto muito chave para esse produto e serviço, que seria a área comercial. Então, o principal ponto, assim, nós criamos uma ideia, nós temos o projeto, temos tudo ok. Agora, Carmen, como captar clientes? Então, tem essa situação, né? É uma grande pergunta. A gente fez um dia um programa só sobre perguntas, muita gente caminhou e eu acho que foi quase 50% das perguntas assim, como ter receita recorrente, a mesma coisa, como captar cliente, como que eu vou manter minha empresa estável, existe concurso empreendedor, porque a gente quer estabilidade, a gente quer ser empreendedor, mas a gente sabe que a demanda oscila bastante, alta temporada, baixa temporada, dependendo do ramo de serviço, aí vem mais uma crise, e como que eu vou manter a captação ativa. Então, no setor comercial, falando de vendas propriamente dita, só que a venda para ela acontecer, para a gente falar de captação, tem todo um antes. Esse pré-vendas envolve, logicamente, todo o marketing da empresa. O marketing, hoje se fala muito em digital, mas você precisa ter um marketing offline, tá? A presença tua dentro dos ramos afins, os parceiros teus de negócios, participar de eventos e presencialmente, agora que já pode, em alguns locais,
tá circulando, participando de cursos, seminários. Tem muitas maneiras de você ser presencial, tá, Matheus? Esse presencial, ele nunca pode ser esquecido nem deixado de lado. Visita técnica aqui e ali, algumas visitas técnicas cortesia de antigo cliente. Esse marketing presencial, ele é real e ainda existe. Por que eu tô falando isso? Porque o pessoal tá focando tanto em marketing digital e esquece que você, pessoa, tem que mostrar a carinha, tem que ter o face to face de vez em quando, tem que ir lá visitar, bater um papo. A gente vai fazer um network de empreendedores lá na Consult também e gravar, mandar para vocês. Tem um canal nosso do YouTube, que você me acha lá como consultoria empresarial. Então, assim, tem todo um lado presencial que você não pode simplesmente esquecer. Pronto, eu não quero mais sair de casa e o home office vai ser o meu canal principal. Ok, mas não zera o lado do marketing presencial. Agora, o marketing digital, muita gente tem muito mais capacitada que eu para falar sobre isso para você, e você tá seguindo as dicas aí. Eu também tive que começar a tirar foto, publicar. Eu nunca fui de tirar foto, eu nunca fui de fazer vídeo. Digo assim, quando Deus me autorizar, eu faço. Quando Deus me der coragem, eu faço. E eu comecei também, na crise 2020, comecei a fazer algumas coisas muito tímidas, e agora um pouquinho mais nessa temporada aqui com a Amazônia Press. Então, eu quero falar para você que tem o marketing presencial, que envolve a tua identidade visual, seja um crachá, seja a logomarca, seja que nome que você dá para tua empresa, seja um cartão de visita, seja um cartão digital hoje em dia, passando pelo WhatsApp, que você só clica, vai na rede social da pessoa. Em tantas maneiras de vocês performar bem antes de começar a captar. Então, quem eu sou profissionalmente falando, se você está ainda naquela fase informal, que a maioria de nós passa por isso, ou se você já criou o teu PJ, seja como MEI, seja como ME, em qual momento da tua vida empreendedora você estiver, que você está cuidando desse presencial, como você se apresenta, qual é o nome da empresa, já escolheu, o nome da empresa tem a ver exatamente com o que você faz, é um nome fácil de ser memorizado, o digital combina com a tua apresentação pessoal, presencial, aí você começa a pensar em captar. Quando você vai captar, você tem que ver o ramo de negócio teu, o que ele é mais viável. A gente estava comentando ali nos bastidores antes, e comentamos assim, a gente vive o empreendedor no início muito de indicação, glória a Deus por isso, estão indicando a gente porque o serviço é bom, a entrega é boa, o produto é bom, mas não se deve ficar a vida inteira dependendo só de indicação, porque você ficaria empreendedor muito vulnerável, e aí às vezes, como a gente já tem demanda oscilante, alta e baixa demanda, então você vai ter que criar outras maneiras de captar esse cliente. Então vamos lá, aí o presencial é uma forma, cartão de visita, seja QR Code, só passa para as pessoas o QR Code, a pessoa te acha. O digital é outra forma de ser captado, quando você faz promoção, hoje em dia você pode nas plataformas de mídia social fazer uma promoção direcionada para o público que você quer, mas aí eu preciso captar o cliente certo, e não fazer uma promoção aberta que vai atirando para todo lado e atraindo gente que não é teu público. Então você tem que saber quem é o perfil de cliente que você tem. O público-alvo, ele é muito genérico, né? Eu sei que categoria de pessoas eu gostaria que comprasse da minha empresa, que é feito o meu serviço para isso. Depois tem o persona, que é algo mais afunilado, exatamente quem de todo esse público-alvo. O persona é bem o perfil mesmo de pessoa business ou pessoa física que me compra. E aí depois tem realmente aquela carteira de clientes ativo comigo. Enquanto estão comigo, maravilha. Depois o contrato encerra, a prestação de serviço cessa e aí eu preciso ir atrás de outras pessoas igual. Começa pelo público-alvo, o persona, cliente ativo. Esse ativo, daqui a 90 dias, a gente chama de cliente inativo. Depois de um tempo, 1, 2 anos, normalmente os clientes voltam, graças a Deus. Carmen, eu preciso de uma outra ajuda. Matheus, eu preciso de uma outra ajuda. Aí eles vão voltando, tem uma reincidência. Mas como não é tão recorrente, o empreendedor se preocupa bastante. Eu quero captar clientes novos todo mês. Aí você vai ter que ter uma promoção muito mais agressiva, seja na mídia e no presencial. Aí a gente sempre comenta assim, o empreendedor ele é um só. Empreendedor tem meia dúzia, uma dúzia de colaboradores, dependendo do teu tamanho, ou você trabalha sozinho. Tá, mas então, o que você faz?
Se eu tenho que captar cliente e operar e entregar o meu produto, o meu serviço. Se você está com demanda baixa, é fácil organizar um cronograma e tirar um dia da semana. Eu gosto de tirar a minha sexta para fazer minhas visitas em clientes, para fazer esse tipo de contato comercial. Porque tem horas que mesmo que a gente tenha um ajudante nessa área de vendas, aí você manda um representante comercial, aquela pessoa de vendas que faz frente, que faz os contatos comerciais. Já a gente fala de fluxograma de vendas, mas tem hora que ele quer falar com o dono da empresa. É ou não é? Você sabe disso? Não, mas eu quero falar aí com a Carmen mesmo, quero falar aí com o Matheus. Aí a gente marca uma visita técnica e vai lá. Mas quando não tem essa pessoa de vendas, aí é você o vendedor. E eu digo assim, o melhor vendedor da empresa é o dono da empresa. Porque a pessoa que está te ajudando em vendas, o vendedor propriamente dito, pode ser um MEI, que faz serviço esporádico para você, pode ser um CLT, só um gerente de vendas, ou vendedor, ou consultor de vendas, como você queira chamar, mas você tem que ter essa orientação da abertura. Eu monto muito para o pessoal o fluxograma de vendas. Agora eu posso adentrar um pouco desse assunto para captar. Se você tem a pessoa de vendas, a pessoa vai performar esse fluxograma, e se não tem a pessoa de vendas, o próprio empreendedor na baixa demanda tira um dia da semana só para ser o vendedor do seu negócio. E o fluxograma de vendas, ele obedece algumas etapas muito básicas, que é: primeiro, definir o teu cliente, olha aí, meu público-alvo, aquele genérico para tal pessoas que eu quero entregar o serviço. Não posso entregar o serviço para empresas muito grandes, não tenho pessoal para isso, então tem que ser o tamanho de empresa tal, na época tal. Eu prefiro clientes da área tal, eu tenho mais afinidade e mais experiência nessa área de atuação. Então você faz esse funil, público-alvo, até chegar e você mesmo descobrir o teu persona, que é a pessoa certa para comprar de você. Aí você começa a fazer, então, a partir daí já fiz público-alvo, persona, qual é o bairro, qual é a área geográfica que eu quero me deslocar para facilitar a entrega desse serviço. E aí você começa a fazer a parte de, e como que eu vou falar com ele? Aí faz um texto padrão, escreve uma apresentação básica. A gente fez uma apresentação informal aqui da Titantec no primeiro bloco, mas é claro, cada um monta o seu portfólio de apresentação. O meu tem 18 páginas, então eu recebi outro dia um de 23 páginas, então cada um tem o seu portfólio de entrega. E tem aquele básico de uma única arte, que você manda por WhatsApp ou por e-mail e já resume o que eu entrego de serviço. Eu tenho 4 serviços principais, a Titantec deve ter de 6 serviços principais. Faz o portfólio, uma arte, distribui para a tua lista de transmissão do WhatsApp. Quando chega, depois desse primeiro contato frio, envia uma arte por e-mail, por WhatsApp, ou publica nas mídias para as pessoas, aí começa a telefonar. Se você obviamente já tem um telefone, ou procurou no Google o telefone fixo daquela empresa que você está mirando como cliente seu, aí você começa a ligar. Olha, eu já enviei por e-mail corporativo de vocês uma arte, uma apresentação, um portfólio de serviços, e gostaria de saber se você recebeu. Aí normalmente a pessoa ou recebeu, não leu, ou não recebeu porque ficou na caixa do lixo eletrônico, do spam. Você poderia verificar, por favor? Eu espero um minutinho para a gente resolver esse item. Quando você aprende a ser breve, capacidade de síntese, inclusive na fala de apresentação, ele vai colaborar com você, até porque ele sabe que você vai ficar ligando de novo, então ele não quer que o vendedor fique ligando de novo, ele resolve logo com você em 1 minuto. Então é uma frase muito efetiva. Ele vai procurar o spam, aquele e-mail seu, você se identifica, olha, meu e-mail é esse, assim, procura lá. Ele achou, pode ler comigo, por favor? Você entendeu pelo menos o resumo do e-mail, que é que eu faço serviço disso, disso, disso. Em vez de falar assim, interessa para você agora, posso te oferecer serviço? Dificilmente alguém quer aquele serviço. Sabe por quê? Se ele estivesse precisando, ele iria atrás de alguém nessa área. Então é mais fácil você perguntar como eu posso te ajudar dentro destes itens. Aí ele vai falar, eu poderia, de gestão de informação, eu queria entender um pouco mais desse assunto. Você pode fazer uma visita, ou pode falar rapidinho para mim, aí você agenda, olha, eu não vou conseguir falar sobre isso em 1 minuto, mas eu ia precisar dos 20 minutos para discorrer sobre esse tema. Posso agendar um horário com você? Isso no telefone, porque você enviou previamente o e-mail. E aí depois agendou aquele momento mais longo, quem mais poderia estar envolvido nessa conversa? É você mesmo que decide, ou seria conveniente envolver o diretor da empresa, o dono da empresa? O que você acha? Aí a pessoa que está falando com você, o secretário,
que está atendendo aquele telefone vai dizer para você, olha, depois eu passo para o meu diretor se for o caso, mas primeiro eu gostaria eu mesmo entender o assunto. Olha aí, você já quebrou o gelo, começou um contato comercial, começando a gerar um vínculo, despertou o interesse da pessoa, ela já te atendeu no telefone. E quando a pessoa não pode me atender no telefone, ele não tem nem esse minutinho para falar com ele. Tem algum momento que eu poderia falar com você com mais calma? E aquela voz agradável que o empreendedor vai ter que despertar o setor de vendas. Não raro, eu recebo aqui no Instagram mesmo, o pessoal pedindo, olha, vendas não é minha área. O meu produto é maravilhoso, meu serviço é maravilhoso, mas não me peça para vender. Pois é, empreendedor, eu tenho essa notícia para você. Você vai ter que aprender a vender o teu serviço, o teu negócio, o teu produto. Porque senão vai ficar só dependendo de um vendedor. Se você não está sem dinheiro para pagar um vendedor, e aí ninguém vende seu negócio, não faz isso não. Então nós respondemos aqui nesse bloco para o Matheus, já pergunta dele, eu sei que é de muita gente, como captar cliente. E aí eu estou resumindo aqui, manda um e-mail para o teu público-alvo, vai afunilando o teu persona, liga para saber se esse e-mail foi aberto, conversa sobre esse e-mail enviado no teu portfólio de serviços e oportuniza agendar uma visita ou presencial ou video call, hoje em dia, né, telefônica, liga em vídeo, consegue aí 20, 30 minutos com a pessoa para discorrer mais em quando você entendeu qual é o item que pode ajudar aquele cliente. Olha só, uma única perguntinha. Sim. Tão simples a minha pergunta, gerou tudo isso de resposta. Mas aqui, de uma maneira rápida, a gente descreveu para você um fluxograma de vendas. Logicamente tem todo um outro caminho até fazer o fechamento da venda, mas você começou a fazer o quebra-gelo. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta com mais informação. Consulte você também, mande as perguntas que a gente responde numa outra oportunidade. E hoje o foco é Matheus Azevedo da Titantec. Até já. Tamo indo bem, né, Jean? Sim. Eu tô gravando esse vídeo, imagina quem vai editar esse vídeo todo pra mim pegar só as frases, aquele momento pérola pra mim. Jean, é V-O-C-C-O? É sobrenome? Ou tu criou esse pseudônimo, quer dizer o que exatamente? É uma sigla. Italiano. Aí no caso... Eu pensei nisso, falei, isso aqui tá com cara de nome italiano, mas nunca tive oportunidade de perguntar. Aí no caso, se posso bloco ter outras perguntas, Eu como é gosto que é? de italiano. Aí o que está marcado para o nosso terceiro bloco? O terceiro bloco seria a informação. Gestão da informação. Aí eu vou avançar nessa área comercial e aí eu vou aproveitar para dar gestão da informação. Porque a próxima pergunta da área comercial seria a questão do diferencial, entendeu? Eu lembro. Porque a captar cliente, beleza, é uma deixa para entrar. Beleza, diferencial. Como é que eu vou mostrar meu diferencial pra esse cliente? Aí eu vou voltar falando assim, lembra que você vai atrair essa pessoa que você conseguiu fazer com que te ouça no telefone, e o telefone ainda é por um grande meio de vender, mostrando o teu diferencial. Aí quando você falar com ela, aí eu vou falar disso dali, aí depois a gente entra em gestão da informação. Nosso diretor da rádio, Augusto Queiroz, oficial, segue ele lá no Instagram, Augusto Queiroz oficial, tá? E hoje o nosso convidado Titantec, Matheus Azevedo, com você, seu Augusto. Fala aí, gente boa, tudo bem? Tudo tranquilo. Só sai daqui 8, 10 horas da noite, que eu sei. Não é fácil não, Augusto, a vida, não é fácil não. Mas nós vencemos todo dia, né não? Uhum. Quando eu falei para uma cliente, a gente mata o leão todo dia. Ele falou, Carmen, a gente ganha o leão do dia, quando vê tem um monte de leãozinho. Eu falei, meu filho, tem os filhotinhos, a gente vai dando conta de todo mundo, tá certo. Volta em 10 segundos. Ah, pensei que tu tava ao vivo, mulher. Não, porque Tá na coisa, eu vi tu nós não estamos gravando para setembro? 4, Nós estamos indo para o terceiro bloco. 2, 1, vamos lá. Olá, pessoal, empreendedores de Manaus, do Brasil e do mundo. Tem uma mocinha de fora acompanhando a gente, eu acho bacana que ela tá aproveitando essas dicas aí. E você, tá aproveitando? Eu falei, sai cada pérola aqui, eu quero editar só o videozinho, aquelas perguntas-chave, como o Matheus fez agora, que é como captar clientes. E a gente vai continuar nesse tema, né, Matheus? Aí ele perguntou aqui no intervalo, e depois que eu fiz esse quebra-gelo, fiz o contato, alguém me atendeu no telefone? Pergunta aí, Matheus. Bom, tem toda uma jornada, né, do empreendedor, que a gente chama, para chegar naquele cliente. Mas para eu me apresentar para aquele cliente, eu tenho que saber uma coisinha muito essencial. Como é que eu posso fazer para demonstrar o meu diferencial sem ser genérico? Pronto.
porque acaba sendo mais um. Aí quando o empreendedor vai ser o vendedor da empresa dele, ele fala assim, mas normalmente eles interrompem assim, eu já tenho consultoria, mentoria, instrutoria, eu já tenho assistência técnica, eu já tenho a empresa de informática que me dá suporte, eu já tenho isso, eu tenho aquilo. Poxa, ok, obrigado pelo contato, foi um prazer lhe conhecer e também queria deixar só uma informação para você guardar na memória, quando precisar me chama, eu tenho um diferencial. Olha que importante, se nós estamos falando de um caso de alguém que te dá esse tipo de resposta, mas eu já tenho, e aí ele quer desligar. E aí eu quero captar, eu quero continuar a aproveitar esse momento do telefone, dessa conversa, que a voz ela é muito importante. E eu tive um cliente que ele reativou muitos clientes só ligando. Eu falei, meu filho, liga para mais de 100 pessoas. Cara, e funciona? Claro que funciona. Liga para o teu antigo cliente. Ele tá ouvindo a tua voz, tá reaquecendo o contato, ele vai voltar. Quando ele pensar em comprar aquilo que você vende de novo, ele vai lembrar de quem? De você que ligou para ele. E dali, ela já tem assistência técnica. E agora? Eu gostaria só de deixar registrado um diferencial aqui. Estamos falando do caso da Titantec do Matheus. Nós temos o serviço remoto, quase que em tempo real, isso eu estou testemunha disso, eu passo um WhatsApp, em alguns minutos ele me responde, tem uma equipe para fazer isso. Isso foi muito bacana, inovador, que ele lançou em 2020, suporte remoto para o pessoal, inclusive de home office. Então, as empresas que não precisam esperar o técnico vir na empresa. Então, foi a grande sacada dele, o grande diferencial. Olha, eu tenho suporte remoto, eu consigo te atender, em poucos minutos tem uma equipe preparada para isso, para tirar a sua dúvida, destravar o computador. Eu posso dar alguns comandos que você consegue solucionar em poucos minutos, não precisa nem eu me deslocar até aí. E você resolve rápido a tua situação com agilidade. A palavra do momento e de sempre. Você precisa ter agilidade com eficiência. E o Matheus estava me contando alguns cases de sucesso, a gente vai para o último bloco, um case de sucesso, como que destravou a vida das pessoas ali, porque, gente, computador, eu sei que tem uma turma que trabalha só com celular, nem toca em computador, ok, mas quando você chegar no momento de trabalhar com computador, porque precisa, tá, gente, em algum momento a gente vai precisar ir para computador, para digitar documento, para se relacionar mais com pessoas, para fazer um tipo de material que só o computador ajuda, agiliza, permite outros avanços. E aí você em algum momento vai ver como é importante ter um suporte rápido e virtual e remoto de assistência técnica. Então, quando o Matheus fala isso no telefone para a clientela dele, acaba sendo o grande diferencial do suporte remoto. Daqui a pouco as pessoas, já tem muita gente fazendo, teve outros que fizeram, alguns vão copiar, outros não, porque tem que ter equipe. E tem que ter equipe capacitada para responder e realmente solucionar, porque não adianta ser rápido, ter agilidade e não ter eficiência. E aí, resolveu o meu assunto? Se ele tem agilidade e eficiência, fantástico! E aí você ganha credibilidade. Tanto que eu gostei do serviço e fui recomendando para outros e super funciona. Aquilo que é bom a gente quer recomendar. Então, a gente vê que é a caso das indicações, mas o telefonema é importante para você ganhar mais pessoas. Daí por diante, a gente não vai se alongar tanto para terminar esse fluxograma de vendas, que é extenso, tem toda uma jornada até o cliente comprar com você, mas se ele gostou e paga bem pouquinho por mês para ter o suporte remoto, eu gostei do preço também, porque eu digo que tem que ser bom, bonito e barato, tem que ser acessível para ser contratado. E depois você tem uma coisa que me chamou a atenção. Eu tive um case lá na Consult de gestão da informação. Eu senti que estava no momento de passar toda aquela papelada minha dos clientes, eu precisava colocar em nuvem. E eu mantenho algumas coisas do cliente porque eles me ligam e precisam de suporte. Você encontra para mim documento tal que eu não tenho mais aqui, eu quero que você melhore o documento, otimiza tal processo. E eu tenho a documentação e eu precisava da gestão em nuvem, gestão de informação e outros quesitos, não é só gestão da informação, passar o documento para a nuvem, né? Virtualizar. E eliminar uma papelada enorme que ficou mais protegida, mais rápida, tinha um backup da nuvem, também tem que ter backup, só não pensa que não, mas tem que ter. Mas ali eu descobri depois, que eu conheci a Titantec depois, que eles têm esse serviço de gestão da informação e não é fácil. E tive que contratar um profissional que só podia me atender no domingo, porque é uma pessoa que trabalhava em off, para mim, em 2 meses eu resolvi. Tem empresas que precisam levar 2 anos para fazer essa gestão de informação. Mas aí o Titantec teve essa sacada de perceber e cuidar de ter esse serviço também, que é a gestão de informação, que o Matheus vai falar pra gente agora como que funciona, Matheus. Sim. Hoje a Titantec tem um especialista em gestão de informação. Ele é especialista em gestão de informação e data science.
Legal. Então, é elaborado todo um estudo. Não é somente chegar assim, Matheus, eu tenho essas informações aqui e aí, como é que a gente faz? Não vou mexer naquele momento. Eu preciso analisar a tua realidade. Porque a tua realidade da Consult aqui é uma coisa. Se eu chegar na empresa nos meus dados, eu vou lhe mostrar que é outra coisa completamente diferente. Assim como empresas de audiovisual e assim por diante. Então, é necessário fazer uma análise para dizer o diagnóstico de como aquela empresa está. Para dizer, opa, essa empresa precisa já fazer certos procedimentos, certos processos para a gestão da informação. Uma coisa muito interessante é que eu sempre ressalto, a tecnologia, ela não é um gasto. Muitos empreendedores veem isso, sabia? De ver assim a despesa da tecnologia atrás. Vamos supor que você perde toda a tua informação do teu HD. Tá aí, o teu TCC tá naquele HD que tu perdeu. Foram meses de trabalho, meses de suor ali, intelecto. Então, querendo ou não, é um ativo da empresa. A informação é um ativo da empresa. São dados importantes, precisam ser protegidos. A gestão da informação, ela não traz somente o caráter de segurança da informação. Ela também traz o caráter de disponibilidade, vamos assim dizer também. São algumas pilares da gestão da informação que são trazidos à tona no momento da análise. Então, a disponibilidade, quando aquela pessoa vai ter acesso àquela informação, se ela vai ter acesso no exato momento que ela está precisando, opa, minhas coisas estavam tudo na nuvem, minha internet caiu, e agora? Como é que eu vou acessar? Então, todos esses pontos são interessantes na hora da análise. Posteriormente a isso é que é montado a política da empresa, é implementado processos, regras de negócio daquela empresa, de como vai ser o tratamento daqueles dados. Até mesmo um simples nome de modelo de arquivo faz a diferença na hora de buscar um arquivo. Meu Deus, aquele arquivo estava todo doido o nome, e agora onde é que está? Onde é que eu não sei onde é que eu salvei? Então, essa gestão toda elaborada, claro, eu tenho propriedade pelo que eu estudei na academia, mas o especialista que eu tenho comigo, ele tem muito mais propriedade de falar todos os processos levados ali atrás da gestão da informação. Não é somente você pegar e falar, tem que fazer assim, não. É todo um estudo por trás. Desde a nomenclatura do documento. É muito comum a gente ir nos lugares e a pessoa não consegue localizar o documento porque não sabe, ou ele salvou, esqueceu de colocar o nome do documento, que é a primeira coisa que deve ser feita, ou ele não tem uma pasta organizada. Como a empresa não está setorizada, ele nem sabe em qual pasta ele coloca aqui. Só, olha, meu computador está aqui, eu ponho tudo desse jeito. E cada colaborador faz do seu jeito. E tem que haver uma análise, como você falou, depois do diagnóstico de fatores críticos, em questão de informação, dados da empresa, você vai ter que montar uma planilha para dizer assim, olha, pessoal, nós vamos organizar tudo que existe de dados aqui, que é informação, e vamos colocar deste jeito. É feito um desenho, um plano de trabalho, e aí você sabe em qual pasta colocar o quê, com o nome certo dos documentos, o nome certo da pasta, o nome certo do documento, em qual sequência. Isto facilita a tua vida, economiza tempo, economiza dinheiro e não corre risco de perder os dados. Aí eu queria fazer um comentário aqui. Como é mais fácil, depois que inventaram a história do HD, é muito mais para o empreendedor não ter que pagar, às vezes ele pensa muito na economia, achando que está economizando, não quer pagar alguém de TI, ele só pega e ele mesmo coloca a informação no HD e guarda no armário. E muitos não sabem, eu não sabia, fiquei surpresa quando o Matheus me falou, olha, até HD pode pegar traça. E eu não sabia, eu fiquei apavorada. Falei, gente, a gente confia tanto estar no HD. Sim, o HD corrói. Pode acontecer dele estar mal armazenado. Pode acontecer, como você estava me explicando, deu problema na agulha interna, não faz mais a leitura. Enfim, o HD, ele não é 100% seguro. Então, nós temos a outra solução, que é a nuvem. Mas também, se eu ficar dependendo só da nuvem, se eu ficar sem internet, eu não tenho acesso aos meus próprios dados. A gente chama uma coisa que a gente diz assim, quem tem um, tem dois. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. O que acontece? O HD, ele tem vários fatores de risco em um HD externo. Desde quedas físicas, picos de energia. Ele é uma peça mecânica. Toda vez que você liga ele começa a girar ali. Se você deixar ele muito tempo parado, tipo 10 anos ali parado, acabou com aquele HD. Porque ele precisa ser revisto, bateria de carro. Ele tem a sua vida útil, tanto que nós temos um programa que a gente utiliza para analisar a vida útil do HD.
Opa, essa vida aqui está em 30%, não dá mais para Interessante. utilizar. Opa, ele está em 90%, dá para usar, mas já vai cuidando aí. Tá aí, é como se fosse um pneu de carro. Você troca o seu pneu de carro Tem um após tempo. aquele período de uso, depois do desgaste dele. Porque afinal de contas ele é um desgaste mecânico, ele está gerando ali em torno de 5.400 RPM. Então ele tem esse desgaste. Quanto tempo o HD pode ficar parado, guardado no armário, que é o que a maioria do pessoal faz? Eu já tenho backup aqui, tá no HD pronto. Mas quanto tempo pode ficar parado sem estar reativando, relendo a informação? A média ali dos HDs parados ali depende das condições. Se você coloca um ambiente seco, sem propício à umidade, porque a umidade traz a ocorrência de oxidação, então você pode... Longe da possibilidade de um ar-condicionado Isso. pingando no armário. Podendo ser até mesmo indeterminado esse período. Mas se você coloca, simplesmente joga na gaveta de casa, não sabe nem como é que tá lá, só tá com aquela naftalina ali, só para segurar, você tem que ter cuidado com esses dados. Eles vão possivelmente se danificar por conta da umidade e outros fatores, até mesmo que alguém vá lá mexer no HD e possa bater, ele pode danificar a própria agulha dele de leitura interna, entendeu? Então exige vários cuidados isso aí. Que bom, a gente explanou aqui sobre gestão da informação e só para tirar esse mau costume que o pessoal tem de ter tantos HDs sobre diferentes assuntos, coloca uma etiqueta, o nome do assunto no HD. Tem gente que tem que ficar pegando o HD e relendo um por um. Ah, mas eu não lembro onde que eu coloquei. Ele gravou por modelo. Aí depois ele não sabia, esse modelo tá isso ou tá aquilo. Aí você tem que perder tempo, fazer a leitura para ver qual é o assunto que está naquele HD. Então, gestão de informação, eu sou apaixonada, mas a cultura que nós temos que desenvolver de ser preventivo. A previsibilidade. Então, assim, ser antecipado, antever e não esperar o problema acontecer para ir resolver, tá? Daqui a pouco a gente volta no próximo e terceiro bloco para falar mais para vocês sobre Titantec e Matheus Azevedo. Até já! Último bloco agora, né? Esse é o último bloco. O case de Que é sucesso. de sucesso. Tá. Eu vou só voltando. É legal quando a gente volta, pegar o gancho da última fala. Eu vou falar sobre. Acaba sendo arquivo digital. Quando fala de arquivo, o pessoal se identifica mais. Uhum. Né? Arquivo digital, que a informação protegida, é para isso que é uma gestão. Você vê que você tem um arquivo organizado para você e para o teu cliente. A nuvem permite compartilhar, muita gente não sabe. Sim. Muita gente tem resistência a trabalhar com nuvem, então vamos falar sobre isso. Legal. É porque o correto com a nuvem é trabalhar de forma híbrida. É ter todos os dados contigo e todos os dados na nuvem. Um professor meu, antigo, ele falou exatamente isso. Não é só nuvem. Agora, eu não tenho, por exemplo, HD, então eu preciso baixar, tem que baixar tudo da nuvem. O certo é ter no HD e depois subir para a nuvem, é muito mais fácil. Não, o certo é tu sincronizar a nuvem com o computador. Aí Não, eles mas- ficam sincronizados sempre. Aí fica na nuvem e no computador. Sim. Mas aí se eu não... Independente disso, ele vai estar sincronizado, tu vai trabalhar na nuvem. Aí depois, quando tu fecha a nuvem, Mas ele não tem vai, que baixar? ele vai atualizar sozinho. Ele faz tudo sozinho. Então tu vai ter que fazer isso para mim. Eu faço. Ele fica tudo sincronizado. Porque o que eu faço? As coisas que eu preciso Vai lá e rápido baixa. no computador, eu tenho que baixar. Isso que é chato. Não, tu baixa um programinha do próprio Google, ele Que ele vai sincroniza. fazendo. Ele sincroniza tudo 100%. Legal. Aí gostei fica no teu disso. computador e... Olha, isso você tem que falar. Fantástico. Vamos começar o próximo bloco, a gente vai mencionar exatamente isso. Que dá pra fazer. Aí o pessoal perde o medinho de nuvem. Que nuvem, rapaz? Eu Na conheço verdade, nuvem do céu. O grande ponto da nuvem é aquela questão do desconhecido. As pessoas não conhecem a Vencer o medo e a resistência do desconhecido. Legal. Tô gostando desse papo aqui. Viu, Jean? Já aprendi mais um. Eu não sabia que dá pra sincronizar nuvem e computador. Vai fazendo e vai gravando. Legal. 4, 3, 2, 1, vamos lá. Olá, pessoal, de volta para o nosso último bloco. Tá acabando, o assunto tá tão gostoso, tão interessante. Eu tô aprendendo, olha aí, cada vez que converso com o Matheus eu aprendo um pouquinho mais. E hoje ele tava me explicando pra gente, agorinha, no intervalo, sobre a possibilidade da gente pegar... Conta aí, Matheus, a surpresa aí que eu fiquei até bem surpreendida com a novidade aí da nuvem. Essa parte da nuvem eu não sabia. A nuvem, ela te proporciona trabalhar de forma híbrida. Por exemplo, vamos colocar o Google Drive, que é uma grande parte das pessoas utilizam ele. Você pode baixar no seu computador o sincronizador da nuvem e definir que, vamos dizer, eu quero que todos os dados da nuvem fiquem no meu computador também. E você pode definir que ele fique tudo offline, online.
cada alteração que você fizer na nuvem, ela irá prescrever a última atualização no seu computador. Então, automaticamente, ele irá atualizar o físico ali no seu computador e o da nuvem, proporcionando dois lugares com a mesma informação, sempre atualizada. E vamos dizer que você perdeu o acesso à sua internet, você vai estar lá com o seu dado e você vai conseguir atualizar ele. A próxima vez que o computador entrar na internet, ele vai ver, opa, esse dado aqui foi atualizado tal dia e tal hora. Qual é que eu tenho que sobrescrever? Ele vai lá e atualiza da nuvem. Então sempre tem aquela disponibilidade e o acesso à sua informação. Olha que legal. Então ele estava falando assim, é melhor não ter nem só nuvem, nem só no computador. Tenha 2 locais para guardar essas informações. O computador e a nuvem. Quem tem HD, põe a terceira opção lá no HD. Parece meio exagerado? Não. Informação é preciosa. Agora, essa parte de ter essa sincronia em tempo real dos dois, eu não sabia, fiquei muito feliz. Agora, deixa eu falar uma palhinha ali, fazer uma brincadeira com o pessoal que tem medo da nuvem, né? Porque só conhece a nuvem do céu. O pessoal fica falando de cloud, de nuvem, eu não sei o que é isso, então tem uma resistência. E até o Matheus estava lembrando aqui, tudo que a gente não conhece, eu mesma, né? O aplicativo eu fui aderir muito tempo depois. Eu tive a minha resistência, eu tive colaboradores maravilhosos. Carolina, um beijo pra você. Ela me tirou venceu a minha resistência, me aprendeu, me forçou a usar os aplicativos lá no escritório. E eu comecei, hoje eu sou super fã. Uso muito aplicativo pra muita coisa. E nuvem, pra quem só conhece nuvem do céu, gente, a nuvem ele é um sistema que coloca a tua informação na internet. Nós temos o mais famoso que é o Google Drive, é gratuito até um determinado espaço para você armazenar suas informações, seus documentos, mas se você está com medinho de usar a nuvem, com medo que vai perder os documentos, e se eu perder a senha, e o Google vai ver tudo que eu tenho lá dos meus clientes, informações preciosas e secretas, mas aí você tem no teu computador a informação também, então você fica duplamente protegido para ter o dado com você. E você aprende, tem um tutorial no YouTube de como usar a nuvem. E aí você tem que evoluir, porque você compartilha um documento. Eu parei de enviar e-mail há muito tempo. Então essa coisa de mandou e-mail, olha, a versão está desatualizada, estou mandando outro documento mais atualizado, perde muito tempo, não dá para viver assim. E aí eu estou fazendo o documento e compartilho com o e-mail da pessoa, ela está inclusive vendo em tempo real que eu estou digitando. Às vezes, dependendo da conexão, tem um delay. Às vezes ele vai ver o meu documento, já aconteceu comigo, ou ele vai conseguir ver o documento no dia seguinte. Mas ele recebe o documento, ele altera de lá e eu altero daqui, se eu permitir que aquela pessoa possa ser um editor, ou a pessoa pode ser só um leitor. Então você clica nas configurações e vai alterando. Enfim, também eu tive uma pessoa me treinando, que foi a Emily, super beijo Emily, obrigada, uma arquivista formada, arquivologista, tem o nome certo deles ali, e me ensinou sobre gestão de informação. Graças a Deus, antes da crise. Eu fiz isso em 2019, foi a melhor coisa que eu fiz. E hoje é uma vida nova, muito mais rápido, muito mais tranquilo. Então a gente tem que sempre otimizar os nossos processos e vencer, gente, as nossas resistências. A cultura a gente muda de pouquinho e a gente espera estar hoje semeando aqui, né, Matheus? Para o pessoal vencer a sua resistência e partir para a gestão de informação, cuidando melhor dos dados da sua empresa. E a gente queria comentar nesse finalzinho aqui, para dar um exemplo real, né? Vida vivida. A gente queria comentar uns cases de sucesso, que eu sei que o Matheus tem muita história para contar e ele vai falar para você o que deu certo de quem fez a gestão da informação e quem não deu muito certo porque não fez a gestão da informação. Conta aí pra gente, Matheus. Bom, a gente presta serviço para diversas empresas e inclusive para empreendedores autônomos. Nós tivemos um caso em que uma imobiliária, eu não posso dizer tanto assim, mas por conta da questão ética, né? Mas aquela empresa tinha muito dado, era muita informação. Gente, vamos dizer assim, tinha 2, 3 HDs de 1 tera, 2 teras de informação deles. E eles sempre estavam perdidos ali e tal. Então o que nós fizemos? Para a questão da segurança, eles já tinham, no caso, o servidor. Nós colocamos mais 3 HDs, que a gente chama de HD de espelho. Então, um HD se espelhava no outro, para caso um dos HDs queimasse, ele já está ali, já está funcionando como espelho, não precisa te copiar, o sistema faz tudo em automático. Então, isso proporcionou, num certo dia, uma queda de energia ali. A gente conhece em Manaus essas quedinhas de energia, né, pessoal? Um desses 3 HDs, ele danificou. Ele não chegou a queimar, mas ele se corrompeu. E aí, ao se corromper, a gente poderia ter tido uma perda muito grande de dados. Só que, graças a Deus e graças à prevenção desses dados, ele só retiramos o HD
levantamos o segundo HD e colocamos um HD novo para espelhar novamente. Pronto. Porque o ativo de informação de uma empresa, ele é muito importante. Aquilo dali é a tua vida empresarial. Vamos dizer que você perdeu, que dali já era. Você tem uma grande perda, entendeu? Então, isso foi um dos cases assim, que eu mais me lembro, que por conta da prevenção que aquela empresa tomou, a atitude dela, porque, de certa forma, ela não queria colocar na nuvem, que a empreendedora ela era meio resistente pelo quesito de, poxa, meus dados vão ser lidos por outras pessoas. Vai ficar vulnerável. Isso, então eles tinham um servidor lá. Mas tem senha, gente, só pode ler quem tem senha, tá? Então, tem outras ferramentas que você pode trabalhar com a questão da gestão de informação. E uma das mais facilidades, claro, é a nuvem. Mas as empresas têm diversas formas de trabalhar com aquela informação. Olha só, eu lembrei agora que antes do pessoal ir tem um tipo de documento, vamos lá, que tem que ficar no físico. Vou dizer para você, questão trabalhista. Até hoje o Ministério do Trabalho pede para você guardar durante 30 anos. Ok, cadê o espaço? Empresa grande, precisa guardar muita coisa. Você que tá pequenininho, você cabe numa pasta, no armário pequeno, numa gaveta, daqui a pouco não vai caber. A minha empresa tem tem uma caminhada aí e ainda vai ficando 10 anos, 20 anos, é muita coisa. Então, onde você vai guardar tudo isso de papel? Então, tem uma empresa, o papel que vai para uma proteção, para aliviar o espaço do teu escritório, chama Só Arquivos, foi um cliente muito bacana que eu atendi, na época eu trabalhava pelo Sebrae, e atendi lá, e foi muito interessante o serviço, e olha que sacada, né, gente de fora que trouxe a ideia, já existe lógico há muito tempo, não é novidade, mas a Só Arquivos, ela começou exatamente assim, fazendo o arquivo físico, coisas que o Ministério do Trabalho obriga você a ter o papel e tem que ter a documentação. Aí você tem que digitalizar em algum momento. E aí entra a gestão da informação que a gente está falando, que é nuvem, ou colocar para o teu computador. E agora, para terminar esse bloco, nos últimos minutinhos que a gente tem algum case de não muito sucesso, gente que não fez a prevenção, não cuidou dos seus dados, da sua informação, não fez a gestão devida, não guardou a documentação da maneira correta e deu ruim. O que aconteceu? Sim, nós tivemos um caso onde, infelizmente, assim, a maior parte dos empreendedores hoje, eles tendem como armazenagem de arquivos os HDs externos. Só. Parece assim que é a única forma de armazenar documentos é o HD externo ou pendrives até. Ou pendrive. É porque é o mais fácil, mais antigo, é o meio que ele conhece. Qual é o motivo? Eu acredito que seja mais pela facilidade de controle dos dados na mão dele. Então, aquele HD eu vou dar para aquela pessoa, então só aquela pessoa vai ter acesso àquele HD. Eu acredito que seja por isso, pessoalmente assim. Mas o que aconteceu foi um simples HD externo. E olha o interessante, como o HD externo, esses mais antigos, são mecânicos, eles funcionam como um disco de vinil. Como anteriormente eu disse, eles são mecânicos. Então, passa-se uma agulha ali dentro, tem um disco de metal que gira em altíssima velocidade. Agora, vamos dizer que esse HD caiu da mesa e bateu. A agulha vai sair riscando e vai furar seu disco. Vai ficar repetindo o disco. Então, a mesma coisa acontece no HD. E o que aconteceu? A moça estava trabalhando aqui, o rapaz, e o HD caiu na mesa. Foi perda total na hora, porque o HD ele saiu riscando o disco. E a informação da empresa dela todinha estava ali, naquele HD. Quem compra HD, ou quem lida com HD, poucas pessoas sabem que existe a tal da agulha interna do HD. Assim, esses HDs, eles são os HDs mecânicos que a gente chama. Hoje também tem os SSDs, que eles são de memória eletrônica, eles não são mais memória mecânica. Não tem? Não tem agulha. Olha! Só que, é como eu sempre falo, a tecnologia ela te proporciona facilidades, mas você tem que analisar se aquela tecnologia vai se caber na sua realidade. Qual é o contraponto do SSD? Ele é muito mais propício à queda de energia. Fica mais vulnerável. Ele é mais vulnerável. Embora ele seja muito mais rápido do que o HD. E tem menos propensão, menos risco de ser danificado por queda. Sim, os riscos deles seriam menores. Ainda há o risco. Qual o risco? De perda, da queima, na queda. Pode queimar, a queda de energia pode queimar isso, todo. E da queda física também. Só que o risco é menor, por ele não ter uma peça mecânica girando. O que faz ele girar, então, o SSD? Se não é uma agulha, é o quê? Ele é como se fosse um grande pendrive.
O pendrive não tem nenhuma peça mecânica, não tem nada. Então ele tem módulos de memória eletrônica, o que faz ele ser muito mais